Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Instituto Reconvexo e do Mário. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Meu nome é Gabriel Botelho, eu sou médico oftalmologista especialista em retina e vítreo e atualmente eu faço pós-graduação e nível doutorado na Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Hoje eu vou falar com vocês sobre a neuropatia óptica hereditária de Leber. Era uma doença que inicialmente foi descrita em 1858 pelo oftalmologista alemão von Graeff, e em 1871 o oftalmologista também alemão Theodor Leber ele a descreveu como uma entidade clínica distinta, uma doença que acomete o nervo óptico. E somente em 1988, por Wallace e colaboradores, ela foi descrita como a primeira doença a ser associada com a mutação no DNA mitocondrial. Então, é uma doença hereditária de transmissão materna associada ao DNA mitocondrial, que apresenta penetrância incompleta. Então, ou seja, somente a mãe vai transmitir para os filhos. O pai, o homem, não transmite. Só a mulher transmite a mutação para os seus filhos. A prevalência estimada da doença é de 1 para cada 30 mil habitantes, ou seja, se a gente tem uma cidade de 30 mil pessoas, a possibilidade de ter a doença é de 1 para 30 mil. Tá? E essa prevalência é estimada. A gente vai ter variações no mundo, em regiões, em países e em populações. A doença é mais frequente no sexo masculino, com a proporção homem e mulher variando de 3 para 1 a 8 para 1. Ou seja, eu estou falando aqui de, de pacientes que são afetados pela doença, que desenvolvem a baixa acuidade visual pela doença. Tá? Então, é mais frequente no sexo masculino. A neuropatia óptica hereditária de Leber, a doença mitocondrial mais frequente. E ela tem as três principais mutações, as três mais frequentes, são as mutações primárias. A 11778 representando 70%, a 14484, 14%, 3460, 13%, e outras mutações representam apenas 3%. Então, a gente tem aqui uma figura exemplificando o genoma mitocondrial, onde no centro desse genoma a gente vai ter as principais mutações, a 11778, 14484 e 3460. Sobre a fisiopatogenia da doença, aqui eu vou explicar por que algumas pessoas que têm mutação desenvolvem a doença. Então, as mutações no gene do DNA mitocondrial codificam componentes do complexo respiratório 1, e elas foram associadas à neuropatia óptica hereditária de Leber. Esta mutação gera uma disfunção nas mitocôndrias, que leva à deficiência da fosforilação oxidativa, redução da produção de ATP, ou seja, adenosina trisfosfato, aumento do estresse oxidativo nas células ganglionares da retina, com consequente apoptose, ou seja, morte dessa célula. Em resumo, essas mutações elas vão gerar uma disfunção das mitocôndrias, que são as organelas das células responsáveis pela produção de energia. Tá? Então, as mitocôndrias das células ganglionares da retina vão ter uma disfunção, não vai ter energia suficiente e essas células vão morrer. Tá? Essas células ganglionares, elas são muito importantes, tá? Na visão, principalmente na área central da mácula. Eu vou mostrar numa figura a seguir. E a perda da camada de células ganglionares da retina ocorre principalmente no feixe papilomacular, onde os axônios apresentam menor calibre no nervo óptico. E este depende de mais energia. Com a produção de ATP insuficiente, acontece a cascada apoptótica e consequente morte das células ganglionares da retina. E essas células não são regenerativas. Logo, acontece uma atrofia óptica, ou seja, uma degeneração do nervo óptico e consequente cegueira. Então, aqui nós temos, exemplificando, uma retinografia, tá? No fundo de olho, tá? De uma pessoa. Então, aqui nós temos amarelado aqui, o nervo óptico, tá? Redondinho. Os vasos saindo do nervo, as veias mais calibrosas, a arteríolas menos calibrosas. No centro da imagem nós temos a mácula e no centro a fóvea. A mácula e a fóvea, elas são... o que acontece? É a região da retina mais importante, onde nós temos a visão de detalhes, a visão bem definida, visão fina, digamos assim, mais
proeminente, tá? Então, o que acontece? Na doença, na neuropatia óptica hereditária leve, nós temos aqui uma difusão da mitocôndria nas células ganglionares dessa área, tá? E acontece, exemplificando aqui em listras, nós temos o feixe papilomacular. Então, as células ganglionares dessa área, elas enviam informação do nervo óptico através do feixe papilomacular e ele também acaba sendo acometido na doença. E a gente tem a consequente atrofia, né, a degeneração do nervo óptico por conta da degeneração das células ganglionares da retina. Então, em resumo aqui, de tudo que eu falei, nós temos os fatores genéticos, que é o sujeito que tem a mutação, tá, no DNA mitocondrial, uma das mutações da neuropatia hereditária leve, mas também nós podemos ter fatores ambientais, como etilismo e tabagismo. E aí a gente vai ter deficiência do complexo 1, tá? Redução da síntese de ATP, liberação dos fatores apoptóticos, a morte das células ganglionares da retina e a degeneração, a atrofia do nervo óptico, com consequente baixa de visão e a neuropatia óptica hereditária leve se instala. O estudo das células ganglionares da retina tem sido extensivamente aprofundado nos últimos anos. Tá? Uma forma de estudar estruturalmente essa célula é através do exame chamado OCT, que é a tomografia de coerência óptica. E esse estudo aqui, ele estudou pacientes desde a fase aguda da doença, ou seja, logo depois que os sintomas da doença se desenvolveram, até meses após os sintomas, tá? E aqui nós temos esse gráfico de pizza representado a espessura da camada de células ganglionares da retina na região macular. Em vermelho significa que essa espessura está menor comparando com o banco normativo do aparelho. Então a gente tem essa espessura, que representa, digamos assim, um dano nas células ganglionares da retina, desde a fase aguda, desde quando o paciente ele perde a visão por conta da neuropatia, né? E até a fase crônica. Tá? Então ele conseguiu estudar nessa linha do tempo aí esses pacientes, conseguiu avaliar estruturalmente essa camada de células ganglionares da retina. Tá? Assim como nós temos estudos eletrofisiológicos que avaliam funcionalmente as células ganglionares da retina. Nós temos diversos, exames que podem fazer isso aí, como potencial visual evocado por padrões, eletroretinogramas por padrões, e recentemente a chamada resposta fotópica negativa, que o nosso grupo brasileiro, tá, que estuda a doença há vários anos, publicou esse artigo, tá, utilizando essa resposta fotópica negativa para avaliar a função das células ganglionares em sujeitos afetados, tá, e portadores assintomáticos das mutações da neuropatia óptica hereditária leve. Então, aqui nós temos um registro, tá, exemplificando a resposta fotópica negativa do eletroretinograma de campo total. O sujeito A, aqui em cima, tá, a primeira linha, é um indivíduo afetado com a mutação da neuropatia óptica hereditária leve. O sujeito B é um sujeito assintomático, portador da mutação da neuropatia óptica hereditária leve. E o sujeito C é um banco normativo, tá, do estudo. Então, aqui nós temos o registro, né, a onda A, tá, a onda B do eletroretinograma. Seguida da onda B, a gente tem essa deflexão negativa, que chama resposta fotópica negativa, representada pela letra BT, do inglês Baseline to Throw, mas também pode ser medida pelo PT, que é Peak to Throw, né, da onda B. Então, nós temos, podemos ver aqui, no indivíduo A, tá, que é o indivíduo afetado, ele tem uma amplitude da resposta muito menor que o indivíduo assintomático, carreador sem sintomas, que também é muito menor do indivíduo normativo. Ou seja, a resposta fotópica negativa, que mede a função seletiva das células ganglionares no indivíduo afetado, foi muito menor que os outros. Sobre as fases da doença, nós temos a fase assintomática, que é aquele indivíduo portador de uma das mutações, e ele pode ou não, no decorrer da sua vida, desenvolver a doença. Tá? Quando ele desenvolve a doença, que ele tem a perda visual, nós vamos ter a fase sintomática aguda, tá? Que são os primeiros meses após a perda visual, e a crônica, que são meses após a fase aguda. Tá? Então, sobre o quadro clínico, a fase assintomática, o indivíduo carreador, ele não tem sintomas.
ele pode ter alterações ocultas ou subclínicas em vários exames oftalmológicos, entre eles a fundoscopia ocular. Pode-se ver microangiopatias, vasos telangiectados e hiperemia, ou seja, vermelhidão no nervo óptico, no disco óptico. E esse paciente pode ter essas alterações ocultas e ter uma visão normal, tá? Assim como exames funcionais e eletrofisiológicos, no campo visual, teste de cores, sensibilidade ao contraste, eletroretinograma de campo total, a resposta fotópica negativa que eu comentei anteriormente, o eletroretinograma corpo padrão e o potencial visual evocado. Tá? Eu vou mostrar agora uma figura, uma retinografia, tá? Que o nervo óptico no centro, a mácula, os vasos da retina, e o indivíduo assintomático, portador de uma mutação das mutações e com um inchaço, tá, da camada de fibras nervosas ao redor do nervo. A gente vê aqui, é mais difícil ver porque isso é uma foto bidimensional, a gente não vê estereopsia, a gente não tem a noção de profundidade, mas tem esse inchaço. E a fase aguda? Ela é caracterizada por uma perda da visão central bilateral. O indivíduo ele passa a ter sintomas subaguda e indolor. Essa baixa acuidade visual ela pode ser simultânea, os dois olhos ao mesmo tempo, ou sequencial, com a diferença entre os olhos variando de dias a meses. Tá? Ela é mais comum acontecer em homens entre idade de 15 a 35 anos. A visão de cores também é afetada. O paciente ele fala que as cores estão diferentes. E no campo visual é muito frequente ter o escotoma central, o ciclo central. Ou seja, é aquela mancha escura, aquele preto no centro da visão. Ele fala que a visão do Berchot e tem uma mancha no centro da visão. Pode ocorrer melhora espontânea desses sintomas em 4 a 35 a 30% dos casos e depende muito da mutação. Na fundoscopia ocular, na retinografia, a gente vai encontrar uma microangiopatia telangiectásica peripapilar, ao redor do nervo óptico. Aumento da toxicitosidade dos vasos da retina central, os vasos da retina central ficam mais tortos, e o pseudoedema, ou seja, pseudo-inchaço da camada de fibras nervosas ao redor do nervo óptico. Vou mostrar uma retinografia a seguir. Esse é um paciente de 14 anos com mutação 11778 que apresentou baixa acuidade visual. Então, nós temos aqui a retinografia do lado esquerdo, que representa o olho direito, e a retinografia do lado direito, aqui da tela, que representa o olho esquerdo. Vamos começar com o olho direito. A gente vê que o nervo óptico está hiperemiado, está vermelho, tá? E a gente tem esse pseudo-inchaço aqui da camada de fibra nervosa ao redor do nervo. Já no olho esquerdo, que foi o olho que teve perda visual primeiro, a gente já tem aqui, começa a ter uma palidez, né, do nervo óptico, principalmente temporal. Tá? A fase crônica, são meses após a fase aguda, ela é caracterizada por uma atrofia óptica bilateral, ou seja, o nervo fica pálido, ele é degenerado. As chances de melhora estão relacionadas ao tipo de mutação, sendo 4 a 25% para a mutação 11778, ou seja, menor chance de ter alguma melhora espontânea, 37 a 58% para a mutação 14484, e a 3460 fica intermediária entre essas duas. Aqui nós temos uma retinografia de uma mulher, tá? Em fase sintomática crônica, tá? E aí a gente tem do lado esquerdo da tela a retinografia do olho direito, com o nervo óptico pálido, branco, ou seja, tem atrofia óptica. Do lado direito da tela, nós temos a retinografia do olho esquerdo. Nós também conseguimos ver o nervo pálido, branco, né? Atrofiado. A neuropatia óptica hereditária de Leber já foi associada a diversas síndromes, anormalidades cardíacas, metabólicas, neurológicas e esqueléticas. Nós temos aí descrito aquela Lyon Plus, né? Que é a doença associada a outros sinais e sintomas também. Alguns fatores de risco ambientais que prejudicam a função mitocondrial já foram indicados, e eles podem potencializar a chance de uma pessoa que tem a mutação e não tem sintomas passar do estágio assintomático para o estágio sintomático. São eles consumo de álcool, tá? E ou tabagismo, ou seja, a pessoa fuma ou ingere bebidas alcoólicas. Exposição ocupacional a toxinas, como solventes agrícolas, tá? Dieta alimentar inadequada e atividade física insuficiente. Daí a gente tem a importância. Todo portador da mutação, seja ele assintomático ou sintomático,
e deve evitar o consumo de álcool, de bebidas alcoólicas, deve evitar cigarro, tá? E exposição a toxinas. Como nós podemos ver nessa figura que eu mostrei no início da aula, nós temos fatores genéticos, a presença de algumas das mutações, mas nós também temos fatores ambientais associados, como etilismo, tabagismo, que vão causar deficiência no complexo 1, redução da síntese de ATP, morte das células ganglionares e a degeneração, a atrofia do nervo óptico. Sobre o diagnóstico, nós temos o diagnóstico é feito por médico, principalmente oftalmologista. A gente tem que ter uma investigação oftalmológica detalhada, uma história clínica bem colhida. O oftalmologista pergunta várias coisas relacionadas aos sintomas. Exames complementares oftalmológicos e história materna, familiar. Perguntar se tem alguma prima, um primo por parte materna, tá? Que teve alguma perda visual ou que às vezes já se conhece que tem a doença. E o diagnóstico definitivo, de certeza, é realizado através de genotipagem por teste genético molecular para a identificação de uma mutação do DNA mitocondrial. Ou seja, um exame laboratorial, teste genético, vai definir qual mutação que aquele paciente tem. Os principais exames oftalmológicos utilizados são o OCT de mácula, ou seja, tomografia de coerência óptica, de nervo óptico e de camada de fibra de células ganglionares. A campometria visual computadorizada também é usada, também pode ser utilizada manual ou chamada de Goldman, retinografia e os exames eletrofisiológicos, como o principal, o potencial visual evocado por padrões reversos, mas nós temos também eletroretinogramas por padrões e a resposta fotópica negativa, que tem ganhado grande espaço em diversos estudos, como eu mostrei em um estudo anteriormente publicado pelo nosso grupo. Os principais diagnósticos diferenciais, que são doenças que são parecidas, podem ser parecidas com a neuropatia óptica hereditária de Leber e pode confundir o médico. São as neurites ópticas, ou seja, neurites são inflamações do nervo óptico, que podem ser de origem desmelinizante, como uma doença chamada esclerose múltipla, pode ser também infecciosa, uma infecção que o paciente contraiu, causa essa inflamação. Nós temos também neuropatia ópticas tóxicas, como a exposição ao metanol, tá? Carencial, como a deficiência de vitamina B, B12, é um indivíduo que ele tem um estado de nutrição, ele pode ter essa deficiência de vitamina. Outras neuropatias ópticas hereditárias, como a atrofia óptica dominante, também figuram como diagnóstico diferenciais. No tratamento da fase assintomática, medidas comportamentais, tá? Evitar fumar, ingerir bebida alcoólica e exposição a outras toxinas. Ter uma dieta balanceada e praticar atividade física. Sobre o tratamento da fase sintomática, nós temos aqui essa revisão que abordou diversos tratamentos, estudos e coisas relacionadas à neuropatia óptica hereditária de Leber. Nós temos aqui a idebenona, tá? Nós tivemos ensaios clínicos randomizados que foram publicados. Em seguida, em 2017, a gente teve esse consenso internacional de vários especialistas recomendando o uso da idebenona, tá, para pacientes em fase sintomática, ou seja, aqueles pacientes que tiveram perda visual secundária à neuropatia óptica hereditária de Leber. E eles recomendaram que a idebenona deve ser iniciada o quanto antes, por pelo menos um ano, em indivíduos com história clínica de perda visual menor que um ano. E o mesmo também indicou descontinuar essa medicação caso esse paciente não tenha resposta, ou seja, ela deve ser usada naquele paciente que teve a perda visual secundária à neuropatia óptica hereditária de Leber menor que um ano, ou pelo menos um ano. Lembrando que toda medicação ela deve ser utilizada somente após prescrição médica. Não se pode comprar medicação sem uma orientação médica, sem um segmento do médico. Lembrando também que tem que ter medidas comportamentais. Não se deve fumar, nem ingerir bebidas alcoólicas, tem que ter uma dieta alimentar balanceada e praticar atividade física. Perspectivas futuras, nós temos diversos ensaios clínicos, tá? Com diversas novas terapias. Esse estudo aqui, em terapia com célula-tronco, ele teve uma conclusão de melhora da visão nos pacientes sintomáticos que foram submetidos a essa terapia.
Lembrando que isso ainda é um estudo, tá? Também nós temos a terapia gênica, que usa o vetor viral, e nós temos vários ensaios clínicos em andamento. Nós temos esse aqui publicado recentemente pelo um grupo lá do Reino Unido, o Patrick e colaboradores, que também encontrou melhora visual em pacientes em fase sintomática, que foram submetidos à terapia gênica. Lembrando que isso ainda são estudos, tá? Que isso daí tem que esperar estudos com um número de pacientes maior, tá? O tratamento da neuropatia óptica hereditária de Leber ainda é desafiador. Medidas comportamentais são importantes, mas ensaios clínicos envolvendo pacientes com neuropatia óptica hereditária de Leber estão aumentando em todo o mundo. Isso é uma notícia positiva, tá? A idebenona é o único tratamento autorizado. Sobre esses estudos que eu falei anteriormente, ainda estão em fase de estudo, tá? Queria agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigado. Estou à disposição para perguntas e dúvidas.